Aleluias. Hoje eu vou falar da presença de Deus. Aleluias. E a presença de Deus está aqui no nosso meio, amém? Quem trouxe a Bíblia, abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 12 em diante. Êxodo, capítulo 33, versículo 12 em diante, até o 17. Nós vamos pegar esse texto por base para analisarmos um pouco da importância da presença de Deus em nossa vida. Vamos falar um pouco da arca também, da arca da aliança aqui, que representa a presença de Deus. E vamos falar algumas passagens aqui da Bíblia. Êxodo, capítulo 33, verso 12 em diante, diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste a saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que me dissestes, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Amém? Quando nós falamos de Moisés, nós estamos falando do homem mais manso da terra, de um homem que teve um contato sobrenatural com Deus, de um homem que está acima dos outros homens no requisito intimidade e comunhão com Deus. Moisés foi um homem que, diz a própria Bíblia, que falava com Deus face a face. Ele tinha audiências com Deus, ele se reunia com Deus todos os dias, e Deus lhe falava, e Deus lhe comunicava, a ponto de causar inveja nas outras pessoas, porque com os outros profetas Deus falava em sonhos, Deus falava em visões, mas com Moisés Deus não tinha o método de visões e de sonhos. Deus falava com Moisés face a face. Já que Moisés é um tipo de homem que tocou Deus de tal forma que Deus deixava tudo para falar com Moisés, Moisés era um homem diferente dos demais. Nem sempre Moisés foi diferente, visto que Moisés matou um homem, que Moisés, por um tempo de sua vida, foi um foragido, fugiu do Egito por ter matado uma pessoa. Mas quando Moisés tem um encontro com Deus, e Moisés é levantado por Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio, acontece uma transformação em Moisés tão grande, tão poderosa, que ele tinha um princípio muito grande em sua vida. Ele tinha o princípio de ter sempre com ele a presença de Deus. Diga aí para o teu irmão: tem o princípio de ter a presença de Deus.
Pense em Moisés, um herói, um homem que fazia milagres, sinais, prodígios e maravilhas, um homem que falava com rocha e rocha lhe dava água, um homem que falava com mar e mar de 19 quilômetros se abria, um homem que era poderosíssimo, um homem que sozinho com um pedaço de pau chamado cajado, um homem que conseguiu destruir o Egito em um ano, acabou, devastou, destruiu o Egito com as 10 pragas que ele orava a Deus e pedia e Deus mandava. Era o cara. Agora Moisés estava levando e conduzindo o povo de Israel pelo deserto. Eles estavam libertos do Egito. E Moisés sobe ao monte para buscar a lei, para buscar a revelação de Deus a respeito da constituição de Israel, da constituição daquela nação que nasceria ali no deserto. E Moisés sobe o monte e busca a Deus por 40 dias e 40 noites. E essa arca que vocês estão vendo aqui, Moisés recebe a revelação dela nesses 40 dias e 40 noites que ele passa em oração e jejum a Deus. E essa arca, Moisés viu a réplica, porque existe uma no céu. E Deus queria que Moisés fizesse uma igual na terra. Então não poderia ser do jeito que Moisés queria, mas tinha que ser do jeito que Deus queria, porque a que Moisés faria seria a réplica da que existia no céu. Essa arca representaria Deus, representaria a presença de Deus. Sempre que essa arca aparecia, ou sempre que se mencionava a respeito dessa arca, se lembrava de que Israel tinha um Deus todo poderoso. Havia um símbolo maior do que esse, não existia um símbolo maior do que esse. Tudo aqui representa Deus. Havia um poder nessa peça, na arca. Havia um poder sobrenatural, um poder que dava grandezas para Israel. Esse objeto, que hoje dizem estar sumido, mas outros dizem que foi encontrado em 1982 por um arqueólogo. Essa peça foi cobiçada por grandes homens que passaram por essa terra. Todos nós estudamos na escola a respeito de Hitler. Hitler foi um homem que matou 6 milhões de judeus. Foi um homem que liderou uma guerra terrível contra a Inglaterra, contra a França, contra a Rússia, contra os Estados Unidos. Hitler desejava a Arca da Aliança, e Hitler desejou, buscou, gastou milhões de dólares à procura da Arca, porque Hitler acreditava que se ele encontrasse a Arca, o mistério que tinha na Arca iria fazer poderosíssimo, iria fazer desse homem um homem invencível. Outros homens poderosos da terra também procuraram a Arca. Presidentes, reis, imperadores, todos acreditavam e acreditam até hoje que existe um poder sobrenatural na arca, que aquela pessoa, aquela nação que tiver o poder da Arca da Aliança tem o poder de destruição e o poder de bênção que nenhuma outra nação vai ter. Mal eles sabem que o que tem na arca tem dentro de cada um de nós. Ou se Hitler, com toda a inteligência que ele tinha, soubesse que o que tinha naquela arca é a presença de Deus, é a presença do Senhor. Eles não estavam errados. Eles gastaram milhões de dólares em busca dessa arca, que até hoje ninguém se sabe onde está. Há muitas histórias, lendas a respeito dela. Mas esses homens poderosíssimos que destruíram milhares de pessoas através da guerra e do sangue, eles queriam ter o poder dessa arca. E eu quero dizer para você que está aqui dentro, que eles procuraram tanto para ter o poder que tem na arca. Eu e você temos esse poder. É o poder
do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer, eu estou usando esses homens da história, esses homens sanguinários como Hitler, Mussolini, dentre outros. Eles desejaram algo, eles buscaram por algo, eles gastaram milhões de dólares para encontrar essa arca. Porque eles sabiam, eles não sabiam o que era, eles não entendiam ao certo o que era, mas eles sabiam que havia algo de poderoso nessa arca. Moisés tinha esse princípio de ter a presença de Deus com ele a todo custo. Moisés tinha esse princípio de: se a presença de Deus não está comigo, então nada está comigo. 40 dias e 40 noites em oração, Deus dá a revelação, ele desce do monte, mas quando ele olha para o arraial de Israel, 3 milhões de pessoas, o que essas 3 milhões de pessoas estão fazendo? Elas estão adorando um bezerro de ouro, fabricado por eles mesmos, com um tesouro, a riqueza que eles tinham extraído do Egito. Quando Moisés vê isso, Moisés se indigna, Moisés se revolta, Moisés quebra as tábuas da lei, ele se revolta contra isso. E agora Deus se enfurece, e Deus diz para Moisés: Moisés, olha esse povo que eles fizeram. Moisés, eu não vou mais no meio desse povo, eu não ando mais com esse povo, eu não comungo mais com esse povo, eu não estou mais no meio desse povo. No entanto, Moisés, porque eu lhe prometi que você conquistaria, que você sairia do Egito e que você conquistaria uma terra, eu vou estar com você, mas eu vou levar um anjo meu vai com vocês, não eu mais em pessoa, eu vou mandar um anjo, e esse anjo dará vitória a todas as nações que aparecerem, a todos os inimigos, a todos os contratempos que surgirem. Esse anjo que eu vou enviar, esse anjo, Moisés, lhe dará vitória, e dará vitória para esse povo obstinado, endurecido de coração. Bom, irmãos, o que Deus estava propondo para Moisés? Deus estava propondo a Moisés o seguinte: eu não vou, a minha presença não vai, a minha graça não vai, a minha presença poderosa não vai com você e nem com esse povo. No entanto, eu dou vitória, no entanto, eu dou a terra, no entanto, vocês vão vencer todas as batalhas. Simplesmente tem um ponto: eu não vou. Ah, que tentação! É a mesma coisa de Deus falar assim para você: olha, eu te dou uma casa, eu te dou um carro, eu te dou R$1 milhão numa poupança, eu te dou o que você quiser, todos os inimigos que aparecerem na sua vida, eu vou destruí-los. Só que tem uma coisa, filho, eu não vou com você, eu vou permitir que um anjo fique com você. Beleza, Deus está prometendo prosperidade, saúde e vitória sobre os inimigos. Quem não quer saúde, prosperidade e vitória sobre os inimigos? Quem não quer um carro novo, uma casa nova e muito dinheiro e saúde e vencer todas as batalhas que surgir na vida? Todo ser humano quer isso. Pode ser um jovem, pode ser um senhor, pode ser uma pessoa de meia idade. Se tiver essa proposta, é uma proposta tentadora, porque nós buscamos isso. Nós buscamos a prosperidade, nós buscamos a saúde e nós buscamos supremacia. Nós buscamos ser bons, nós buscamos vencer. Nós queremos o gostinho da vitória sempre, e era o que Deus estava propondo a Moisés. E Deus estava dizendo: eu te dou tudo isso, mas eu não vou com você. É aí que entra um homem que é diferente. Moisés disse: tudo bem, Senhor, o Senhor vai dar tudo, só que o Senhor mesmo não vai estar conosco. O Senhor estaria mandando um anjo como seu mensageiro e representante. É isso, Deus? Sim, Moisés, é isso. Então, Deus, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Não, qualquer outro homem, qualquer outro líder, qualquer outro político, rei, imperador, qualquer pessoa normal que não é um rei, um político, um imperador, uma pessoa comum diria: tudo bem, Senhor, amém.
eu queria que o Senhor viesse comigo, mas o Senhor está dizendo que vai mandar um anjo. Glória a Deus, é suficiente. Com quanto que eu tenho o que eu preciso, com quanto que eu tenho que o Senhor vai me dar, todas as promessas, Senhor, amém. Qualquer homem diria isso, mas Moisés disse: só saio daqui se o Senhor sair comigo. Olha o senso de Moisés. Eu não quero vitórias, eu não quero sucesso, eu não quero alegria, eu não quero felicidade por causa de um anjo que vai comigo. Se o Senhor não for comigo, não quero nada. Se o Senhor não sair daqui comigo, eu também não saio daqui. Olha o senso da presença de Deus na vida de Moisés. Olha a importância da presença de Deus na vida de Moisés. Moisés colocou Deus acima de prosperidade, Moisés colocou Deus acima de sucesso, Moisés colocou Deus acima de carreira, Moisés colocou a presença de Deus acima de finanças, Moisés colocou Deus acima de saúde, Moisés colocou Deus acima de fama, Moisés colocou Deus aonde ele nunca pode sair. Onde Deus está? Deus olha, Deus escuta, desculpem, Deus escuta um negócio desses, de um homem de carne e osso, e Deus diz: esse homem é diferente, esse homem me quer mais do que as coisas. Oh Moisés, eu vou contigo. Mas espera aí, Senhor, a primeira parte eu já ganhei, o Senhor tem que ir comigo, o Senhor vai me dar descanso. Mas espera aí, Deus, o Senhor não vai no meio do povo? Não, então também não saio daqui. O Senhor vai comigo e o Senhor vai com o povo. Moisés afrontou Deus. Moisés desafiou Deus, mas não por alguma coisa física, não por uma coisa apenas dessa terra. Moisés desafiou Deus, porque ele queria que Deus fosse com ele mesmo, com Moisés, e queria que ele fosse com o povo que acabara de idolatrar um bezerro de ouro, que acabara de adorar um bezerro de ouro. E Deus diz: tudo bem, Moisés, eu vou com você e eu vou com o povo. Olha, irmãos, que homem extraordinário que nós temos aqui falando essa noite, de um homem extraordinário, de um homem que preferiu completamente a presença de Deus do que qualquer outra coisa. De um homem que, além de querer a presença de Deus para ele, um homem que queria a presença de Deus para os outros. Não só um homem que queria a presença de Deus para ele, mas ele queria para os demais também que estavam com ele. É um homem diferente. E todos os homens diferentes dessa terra têm esse princípio dentro de si, de ter a presença de Deus consigo e de levar a presença que ele tem de Deus para os outros. Quando eu tenho esse princípio na minha vida, de que a presença de Deus é fator primordial, é fator de suma importância para mim, que Deus é importante para mim, que a presença de Deus é a maior das bênçãos que eu posso ter, de que ter a presença de Deus é a bênção que eu preciso ter, e de que essa bênção que eu tenho, que é a presença de Deus, eu fazer com que as outras pessoas também tenham essa bênção, que recebam a presença de Deus. Um homem, uma mulher como esse, além de ter a presença de Deus, vai ter as demais coisas, porque Moisés, ele teve as demais coisas, ele teve riqueza, ele teve saúde, morreu com 120 anos, e hoje dentre milhares de pastores e de padres, hoje estamos falando de Moisés. Ele se afamou, porque ele preferiu a presença do Deus Todo-Poderoso com ele. Era isso que Moisés queria. Ele queria a presença de Deus. E Deus disse para Moisés construir essa arca. E essa arca seria a presença máxima de Deus.
Essa arca, ela era festejada. Tudo nessa arca representa Jesus. A madeira a qual foi feita a arca, a madeira de acácia, representava a humanidade de Cristo. Era madeira, algo frágil, algo que pode ser destruído. Era a representação da natureza humana de Jesus, de que Jesus estava vindo na terra como homem, de carne. Mas a arca, ela era coberta de ouro, ela era coberta de um ouro puro. E esse ouro puro que cobria a madeira representava a natureza divina de Jesus, representava a presença divina de Jesus Cristo. Tudo nessa arca representa a presença de Deus. Tudo. Esses anjos que você vê, que são os querubins, representam a proteção que existia em Israel, que existia nas pessoas que estavam debaixo da presença desse Deus. Dentro dessa arca existia as 2 tábuas da lei, estava dentro da arca. A arca era o próprio Jesus, era a representação do próprio Jesus. As 2 tábuas da lei que Moisés escrevera no monte, por 40 dias escrevendo, o dedo de Deus escrevendo, estar dentro da arca representa que Jesus, que é a arca, é maior do que a lei, é muito maior do que a lei. Havia na arca também o maná, o pão que descia do céu, estava dentro da arca, representando Cristo como nosso sustento, representando Cristo como nossa comida. Havia uma vara, a vara de Arão, que floresceu. Era uma vara morta, mas que por um milagre ela ressuscitou, ela reviveu, representando que Jesus ia ressuscitar, representando a vida eterna. Até esses varais aqui, esses varais que você vê, representa a eternidade. Eles são longos, eles eram mais longos do que esse, representam a vida para sempre, a vida eterna que estava na arca. E aqui no meio dos 2 querubins havia a glória de Deus, o Shekinah de Deus. E essa tampa representava a misericórdia de Deus, representava a bondade de Deus. Essa coroa que você vê aqui representava a realeza de Jesus Cristo, que Jesus era rei. Essa arca era respeitada em Israel. Ninguém poderia tocar nessa arca, ninguém poderia mexer nessa arca, ninguém poderia fazer nenhum dano a essa arca, porque essa arca representava o próprio Jesus Cristo nessa terra, o próprio Cristo. Aleluias. Às vezes essa arca era levada para a guerra. E quando essa arca foi raptada uma vez, em Samuel diz isso, o rei dos filisteus, o Deus dos filisteus, Dagon, ele foi destruído pela presença dessa arca. Aleluias. Homens que colocaram a mão na arca sucumbiam, morriam, desapareciam. Mas era só uma representação. Pensa num símbolo poderoso, uma representação, uma sombra. Não era o próprio Jesus, era apenas um símbolo de Jesus. Não era a pessoa de Jesus, era a sombra de Jesus apenas. E sombra de Jesus, só a sombra de Jesus fazia tudo isso. No dia 10 de outubro de todos os anos, havia o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava o santo dos santos e jogava o sangue, lançava, aspergia o sangue de Jesus nessa tampa, na tampa do propiciatório. E se Deus aceitasse isso, havia raios, relâmpagos, trovões, chovia na mesma hora, e Deus curava todas as doenças do povo, e Deus sarava todas as enfermidades do povo. Havia cura, havia milagres e transformações. Se Deus aceitasse o sacrifício que era feito no dia 10 de outubro, era só uma representação. E agora eu quero dizer para você que Cristo, ele saiu dessa representação. Cristo hoje está dentro de nós. Deus estava na caixa, Deus era essa caixa, a representação de Deus era essa caixa. Mas Deus disse um dia, uma vez, numa conversa com seu filho: está na hora de nós sairmos da representação, da sombra, do simbolismo. Está na hora de nós sairmos da caixa. Nós vamos sair da caixa para entrar dentro dos homens. Nós vamos deixar de ser caixa, nós vamos deixar de ser arca, nós vamos entrar dentro dos homens.
que Cristo veio? Porque Ele queria que isso aqui não fosse mais um símbolo, fosse uma realidade dentro de nós. Ele não queria mais que a presença de Deus estivesse numa caixa, que Ele fosse representado por uma caixa, que Ele fosse simbolizado por uma caixa que se chamava Arca da Aliança. Ele não queria mais isso. Agora Deus tinha o desejo de fazer dos homens suas casas, dos seres humanos. Então Cristo vem à terra, Ele se encarna e Ele se torna essa madeira. Ele recebe a natureza de Deus e Ele é purificado com ouro. Então Ele vive nessa terra e vive esses 30 anos e é batizado com 30. E Ele começa o primeiro ano do seu ministério, o ano da inauguração, o segundo, o ano da popularidade, o terceiro, o ano da oposição. E no fim do ano da oposição, Ele vai morrer na cruz por nós, porque agora Ele vai libertar Deus dessa caixa. Agora Ele vai fazer com que Deus entre dentro dos seres humanos. Ele vai fazer Deus entrar dentro dos homens. Até então Deus estava fora dos homens. Quem queria sentir Deus tinha que esperar o dia 10 de outubro. Tinha que esperar o dia 10 de outubro, no dia da expiação, para sentir a presença de Deus. Tinha que sentir a presença de Deus nesse dia 10 de outubro. Mas agora na cruz, Cristo vai fazer os homens sentir a Deus a todo tempo, a todo instante, a toda hora. Agora os homens vão receber Deus dentro deles. É um fato histórico, porque Deus estava sobre os homens, porque Deus não podia entrar dentro dos homens. É um fato histórico, porque Deus nunca entrara dentro de um ser humano. Sempre Deus esteve sobre os homens, porque não havia pureza nos homens para que Deus pudesse entrar nos homens. Mas quando Cristo, em sua vida, diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, para que estejam convosco todos os dias. Ele estava dizendo que Deus ia entrar dentro de nós. Quem tem Deus dentro de si, diga glória a Deus. Isaías profetizou isso, irmãos. Lá no 9,14 de Isaías, ele diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em outro texto ele diz: a virgem conceberá e dará à luz a um homem, e se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, Deus dentro de nós. Deus dentro dos seres humanos. Era o que Hitler procurava, um poder que fizesse imbatível, invencível. É o que os seres humanos estão procurando, ser imbatíveis e invencíveis. É por isso que ainda há procura desse objeto. Ainda hoje os arqueólogos, as escavações, os governos investem dinheiro para achar esse objeto. Mas eu não preciso achar esse objeto, porque eu tenho Deus dentro de mim. Você não precisa achar esse objeto, porque o que eles procuram tanto está dentro de você, está dentro de mim. Mas o fato é que a presença de Deus é para você. Ela foi cobiçada, a presença de Deus, ela foi cobiçada. A presença de Deus, ela foi desejada. Os profetas, Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Obadias, o profeta que você quiser dar nome, os profetas desejaram a presença de Deus. Os profetas desejavam ter as leis escritas no coração, não em tábuas, não em pedras. Os profetas diziam que eles queriam ter esse tempo onde Deus não estaria mais fora dos homens, Deus estaria dentro dos homens. Aqueles profetas que nós admiramos do Velho Testamento, eles profetizavam esse tempo onde Deus ia
entrar dentro dos homens. E eles queriam, porque queriam estar dentro desses seres humanos. Eles queriam estar nesse tempo, mas eles não puderam estar, meu irmão. Você que está aqui hoje, você pode ter Deus dentro de você. Você pode ter a presença de Deus dentro de você. O que Jeremias daria a vida dele inteira, o que Isaías simplesmente jogaria tudo pro alto, o que eles buscaram tanto, o profeta abrir a boca durante um dia inteiro para a presença de Deus vir sobre ele, ficava com a boca aberta um dia inteiro, agonizando para ver se Deus vinha. O que os homens clamavam no dia 10 de outubro, e eles queriam sentir a presença de Deus. O que esses profetas deram a vida para escrever: haverá um tempo que as leis serão escritas no coração dos homens, não mais em pedras, em tábuas, mas serão escritas em corações de carne, e o Espírito do Senhor estará dentro desses homens, não estará mais sobre os homens, mas dentro dos homens. Esses profetas com emoção escreviam isso, eles escreviam que Deus estaria dentro dos homens. Eles dariam tudo para estar aqui. Eles dariam tudo para ver esse símbolo hoje, para ver esses anjos. Eles dariam tudo para ver, para imaginar dentro dessa arca as tábuas da lei, o maná, a vara que floresce. Eles dariam de tudo para imaginar isso hoje. Eles queriam estar aqui. Se eles pudessem trocar com você, se eles pudessem trocar comigo, porque eles viveram num tempo onde eles tinham que abrir a boca um dia inteiro para Deus vir, onde eles tinham que esperar o dia 10 de outubro para Deus se manifestar. Eles esperavam por esse tempo, e eles não foram alcançados por esse tempo. Mas você que está aqui, eu que estou aqui, nós somos alcançados por esse tempo. Nós não precisamos mais ficar com a boca aberta o dia inteiro. É só nós falarmos: ora vem, Senhor Jesus, e Ele vem. O véu que separava. Pensa em profetas chorando, profetas se lamentando do porquê terem nascido num tempo onde Deus estava dentro de uma caixa. Deus não poderia estar fora da caixa por causa do pecado dos seres humanos, e não havia sangue para remir os seres humanos, porque Cristo ainda não tinha vindo sobre essa terra. E eles se lamentavam do porquê que eles não participaram desse tempo onde Deus está fora da caixa e dentro dos homens. Irmãos, se os profetas tivessem acesso hoje, e eles vissem o jeito que a gente serve a Deus, eles iriam matar, querer nos matar, porque eles serviram a Deus no deserto, eles serviram a Deus nas montanhas, eles serviram a Deus escondidos, eles serviram a Deus no desespero. Eles lutavam com a carne deles muito mais do que nós lutamos com a nossa, e eles eram melhores do que nós, melhores. Se eles pudessem olhar para nós hoje, eles olhariam para dentro de nós, e eles veriam o Espírito dentro de nós, eles veriam Deus dentro de nós, eles veriam o Senhor Jesus Cristo dentro de nós, e eles não entenderiam por que há tanto desânimo dentro da igreja, por que há tantas pessoas desanimadas, por que há tantas pessoas sem vida, sem esperança dentro da igreja, esperando só uma bênção para sair da igreja, ou saindo da igreja porque não receberam a bênção. Ontem eu vi um vídeo que a irmã me mostrou, foi rapidinho, mas aquilo ficou em mim. Um homem que não tem os dois olhos, e que não pode ver nada. Eu penso que não existe nada pior do que escuridão. É melhor ser surdo do que não ter olhos, porque que é a vida tirando os olhos? E ele não tem os dois olhos, e cantando, adorando: santo, santo, santo. E ele foi convidado para pregar numa igreja, e o pastor falou assim para ele: nós temos um jardim tão lindo aqui na igreja, nós temos um jardim tão lindo, queria que o senhor visse, mas que pena, o senhor não tem olhos para ver, o senhor não pode ver. Não pode ver o jardim, não pode ver a mãe, não pode ver o pai, nunca vai ver os irmãos. Mas ele disse algo que tocou no meu coração, o que me sustentou ali. Ele disse:
Eu não vou ver meu pai e minha mãe, porque eu não tenho olhos, não vou ver um jardim, não vou ver as belezas naturais dessa terra, mas quando os meus olhos se abrirem pela primeira vez, quando eu for arrebatado ou ressuscitado entre os mortos, quando os meus olhos se abrirem pela primeira vez, eu verei o Rei da Glória. O Rei da Glória. O que é Jesus para nós? Fala para você o que é Jesus. O que é o jovem para você, Jesus? Se Jesus não te der uma namorada, você vai para o mundo. O que é Jesus para nós, homens? É se Ele não nos prosperar, Ele não é Deus? Digam, quem é Jesus? O que é Jesus para nós? Para Moisés era o seguinte: ou Deus está comigo ou eu não vou em lugar nenhum. E para você? E para você? Uau! Jesus morre, ao terceiro dia Ele ressuscita, fica 40 dias aqui na terra, 40 dias ensinando, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. 40 dias dando ensinamento de evangelização, de ir, de pregar, de ação, de movimento da igreja, que não era para a igreja ficar parada, era para a igreja se movimentar. Receberiam Deus e teriam que passar Deus aos outros, seriam cheios de Deus, mas teriam que passar Deus para as outras pessoas, como Moisés: eu quero o Senhor para mim, mas eu quero o Senhor para os outros. E depois de 40 dias Ele vai aos céus, e Ele sobe, mas Ele diz assim: vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas 24:49 diz: fiquem na cidade de Jerusalém. Em Atos 1:8, Jesus disse assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Em Atos capítulo 2, versículo 1, começa o texto lá: estavam todos reunidos no mesmo lugar no dia de Pentecostes, quando veio um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam habitando, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios. Eles receberam o Espírito Santo. Homens que andavam com Cristo, agora estavam com Cristo dentro deles. Era um fato histórico. Atos capítulo 2 divide tudo na terra. É o período dos homens sem Deus e dos homens com Deus. Depois de Atos capítulo 2, os homens recebem Deus dentro de si. E quando um homem recebe Deus dentro de si, ele quer passar Deus para as outras pessoas. Nenhum homem normal, humano, comum, que receba o Espírito de Deus e fique igualzinho era antes. É impossível. É por isso que você fica assim: mas pastor, a pessoa está vindo à igreja, pastor, essa pessoa não muda. Calma, o dia que o Espírito Santo entrar dentro dela, ela vai mudar. Pastor, você está querendo dizer que as pessoas que não mudam não têm o Espírito Santo? Sim. Se o Espírito Santo não entrar, não há mudança. Se o Espírito Santo não entrar, não há sede por Deus. Se o Espírito Santo não entrar, a pessoa não quer Deus. O tempo da nossa igreja que nós mais buscamos o Espírito Santo foi lá quando nós mudamos para Marveira Marcondes, número 1000.
E ali nós começamos um movimento do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo de quarta, de sexta e de domingo. Nós buscávamos, todos os nossos cultos eram em prol, em volta do Espírito Santo. Então todos os cultos praticamente nós orávamos para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo e falassem línguas. E tinha um jovem que fazia já tempo que estava aí na igreja, uns 6 meses. E eu notei um certo dia que ele nunca foi à frente quando se convidava para receber o batismo com o Espírito Santo. Ele nunca tinha ido à frente, uns 6 meses já na igreja, ele nunca tinha ido à frente. Ele era um jovem alto, grande, assim, maior do que todo mundo, era fácil de ver que ele não vinha. E um dia eu tomei a liberdade, depois de um culto de domingo, de perguntar para ele do porquê, o motivo dele não vir à frente, se era vergonha. Você tinha vergonha de vir à frente quando se chamava para receber o Espírito Santo. E ele disse assim: não, pastor, eu não tenho vergonha de nada. Eu simplesmente não me interesso por esse negócio de falar em línguas. Eu também não me interesso esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Bom, foi a primeira vez que eu vi isso. E eu levei um choque. Falei, para mim ele era de Satanás na hora. Falei, gente, esse cara é de demônio. Porque foi a primeira pessoa que simplesmente disse que não queria o Espírito Santo dentro dela. Para mim foi a primeira. Aquilo ficou marcado em mim. E eu pensei naquilo muito tempo. E eu fiquei matutando aquilo. Meu Deus, eu posso ser pecador, eu posso ser tudo, mas Senhor, eu preciso do Senhor. Passaram-se os anos, e os anos vêm passando. E desde então, outras pessoas vêm me falando a mesma coisa. Elas vêm me dizendo a mesma coisa. Só que agora eu já não sou mais o mesmo bobão. Elas vêm me dizendo que o Espírito Santo não é tão importante quanto nós temos paz financeira. Que o Espírito Santo não é tão importante quanto termos paz em outras áreas. Mas eu penso que essas pessoas são loucas. Eu penso que essas pessoas são malucas. Eu penso que as pessoas não conseguem entender. Eu penso, irmãos, que vai passar anos e anos e as pessoas não vão entender. Quem tem sido Deus para nós? O fato é que se nós nos engajarmos em buscar as outras coisas e deixar a presença de Deus, nós não vamos ter as outras coisas e também não vamos ter Deus. O fato é que se nós nos engajarmos em estar na presença de Deus, nós vamos ter Deus e nós vamos ter as outras coisas também. É tão simples de entender que qualquer um que quer entender, entende. Você pode querer fechar sua mente e viver do seu jeito e falar um monte de bobeira, um monte de asneira e viver do jeito que você quer, mas se você for inteligente, se você tiver 1% de inteligência, você vai entender o que eu estou querendo dizer aqui. Você vai entender que se você buscar Deus, você vai ter as demais coisas, mas se você buscar as demais coisas, você não vai ter nem as demais coisas e nem Deus. É simples, muito simples de se entender isso, e só se faz de bobo as pessoas para não entender, mas elas sabem, elas entendem isso dentro delas, sim, que Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, que nós precisamos ter um contato com Deus, que nós precisamos entender esse princípio de ter a presença de Deus conosco, como Moisés teve esse princípio e disse não à riqueza, não à glória, não à fama, sem Deus. Ele disse: Deus, o Senhor tem que estar comigo. Deus, o Senhor tem que estar comigo. Deus, o Senhor tem que estar comigo. Deus, o Senhor tem que estar comigo.
Diga aí, meu irmão: Deus, o Senhor tem que estar comigo. Diga, irmão: Deus, o Senhor tem que estar comigo. Quando eu fui escrever o pedido aqui, mente fechada, mente fechou. Falei: meu Deus, o que eu vou escrever? E eu escrevi: eu só preciso de uma coisa, Deus. Eu só preciso do Senhor. Mais nada. Porque com o Senhor eu posso todas as coisas. Eu pensei: peraí, eu só preciso de Deus. Porque se eu em 2016 eu passar pelo inferno, eu preciso de Deus no inferno. Se eu passar pelo vale da sombra da morte em 2016, eu preciso de Deus no vale. Se eu passar pelo deserto, eu preciso de Deus no deserto. Se eu tiver que escalar uma montanha em 2016, eu preciso de Deus para escalar essa montanha em 2016. Se eu tiver próspero, eu preciso de Deus para controlar essa prosperidade. Se eu ficar miserável, eu preciso de Deus para me ajudar na minha miséria. Ô irmão, eu cheguei à conclusão de que eu preciso de Deus. De que tudo que vem acontecer nesse ano, positivo ou negativo, eu preciso de Deus. De que se eu conquistar, eu preciso de Deus. Se eu perder, eu preciso de Deus. Se eu morrer, eu preciso de Deus. Se eu viver, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Você não entende? Ei, você que está aqui me ouvindo, você não entende? Você precisa de Deus na sua vida. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Mostra-me, Senhor, o teu rosto. Mostra-me, Senhor, a tua face. Moisés poderia pedir: Deus, me dá isso. Deus, ele disse: mostra-me, Senhor, o teu rosto. Mostra-me a tua face. Moisés estava querendo dizer: Deus, eu quero o Senhor para mim. Eu quero que o Senhor ande comigo, porque eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. O que será de mim com todos esses sucessos sem o Senhor? O que será de mim vencendo os inimigos sem o Senhor? Eu preciso do Senhor para mim. Você pensa que nós que somos pais, quando os nossos filhos falam pela primeira vez: papai, mamãe, como que a gente fica feliz? Porque a gente sabe que ali uma vida inocente está falando algo inocente. Ou você já pensou: Deus, o Pai, a gente se pôr como filho e nos entregar na presença de Deus de verdade. Eu sei que nós temos pecados. Eu tenho pecados. Eu tenho muitos. E é por isso mesmo que eu preciso de Deus. Que se eu fosse santo, eu bateria no meu peito e diria: Deus, não preciso de ti. Mas eu preciso de Deus. Você precisa de Deus. Moisés precisava de Deus. Jesus clamou por Deus. Eu, pobre pecador, preciso de Deus. Quando o Espírito Santo manifestar aqui essa noite, porque o Espírito Santo vai manifestar aqui essa noite em você e em mim. Ele já está manifestando em nós. A presença dele já está no nosso meio. Deus só vem onde ele é bem-vindo. Deus não vai estar lá no terreiro, porque ele não é bem-vindo no terreiro. Deus só vem onde ele é bem-vindo. Ele é querido, ele é desejado. E esse lugar deseja Deus, amém? Eu desejo Deus. Se você deseja Deus,
Se você deseja Deus, órfão, viúvas, solitários, sofredores, quem precisa de Deus, coloca a mão no seu coração agora.